Bom dia, mais uma vez agradecendo inicialmente, né, a todo mundo que acorda cedinho e a todo mundo que vê depois a live. Eu sou Juliana Moraes, eu sou a coordenadora aqui da equipe Qualivetes, eu sou a fundadora também. Então, para quem não conhece um pouquinho da história, há 12 anos eu iniciei meu trabalho com a medicina integrativa. Uma história bem interessante que eu conto por aí, porque eu fui estudar a medicina chinesa, né, a acupuntura, por não acreditar. E aí comecei a ser acupunturista e rapidamente eu virei acupunturista. Bom dia, Manu. E me encantou por trazer tantas oportunidades e possibilidades. Então, com o passar do tempo, a gente cresceu com a equipe mesmo, ganhando o nome de equipe Qualivetes. Hoje somos em 12 meninas, especializadas em técnicas diferentes. Atendemos aqui São Paulo e Grande São Paulo. E a ideia é que a gente possa oferecer sempre uma opção para a saúde do animal, independente da fase da vida que ele esteja. Acho que essa é a parte mais encantadora do processo. Então, hoje o que eu separei para falar com vocês, que a maioria não gosta, é polêmico, já falamos aqui algumas vezes, é a eutanásia. E queria que vocês trouxessem as opiniões de vocês, porque cada vez mais a gente tem diferentes posicionamentos, tanto de tutores quanto de profissionais, mas é algo que tá aí, né? Tá aí, precisa ser discutido, acontece aqui bastante, a gente vê isso todos os dias, essa decisão sendo tomada. E eu vou contar um pouquinho para vocês do que passa na minha cabeça. Bom dia, Ju, em relação a isso. E vocês fiquem à vontade para trazer a opinião de vocês. Então, quando a gente fala de eutanásia, quando eu iniciei a minha carreira, né, lá até antes de sair da graduação, da faculdade, eu tinha uma opinião que em algum lugar de mim continua ainda sendo válida, que é que bênção a nossa profissão poder fazer eutanásia. Olha que evoluído que seria isso, né, essa decisão, porque nós temos uma das únicas profissões que define ali o momento em que o indivíduo está sofrendo e que a vida não vale mais a pena. Então, é uma brincadeira de Deus, né, gente? Você define aquilo junto ao tutor e toma aquela decisão e tira a vida do animal. E na minha cabeça, eu achava aquilo fantástico, porque a gente tinha essa possibilidade do bom dia, Ana. Ana, você entrou na live perfeita. Traz aqui sua opinião, que o papo tá sendo eutanásia. Então, eu via dessa forma como algo muito evoluído para nós tomar essa decisão. E que bom que a gente podia pôr fim ao sofrimento de alguém. E isso era muito legal na minha cabeça. Com o passar do tempo, eu comecei a atender na medicina integrativa e comecei a entender um pouco mais de pessoas, porque a gente entra na medicina veterinária porque não gosta de pessoas, né? E essa é uma questão. Então, lá no primeiro dia de aula, bom dia, Andréia. Então, lá no primeiro dia de aula, todos os professores perguntam, por que vocês estão aqui? E quem não gosta de gente? Todo mundo levanta a mão e acha que vai trabalhar só com animal e deixam a gente acreditar nisso na faculdade por anos. O que está completamente errado, porque o nosso trabalho é com pessoas, uma vez que os nossos pacientes são irracionais, né? Então, eu comecei a aprender um pouco de gente com o tempo. E aí, eu era vendedora, trabalhava numa multinacional que vende vacinas. Então, eu conseguia ali ter muito contato com gente, aprender mais sobre elas. Eu sou pós-graduada em marketing também, o que eu acho que todo mundo deveria ser, porque a gente entende muito sobre o cérebro, sobre os nossos estímulos, sobre as nossas decisões. E aí eu percebi o seguinte, que quando eu entrava a primeira vez na casa do tutor, e hoje ainda isso é uma verdade, quando a gente entra a primeira vez, o tutor ele tá movido pela emoção.
Então, ainda 80% a 90% dos casos que chamam uma terapeuta integrativa, é pela dor, não é pela prevenção. É porque algum outro colega já deu o veredito, não temos mais o que fazer. E aí a pessoa se desespera e fala, mas meu Deus, não tem mais como mesmo, doutor? Tenta acupuntura, tenta físio, tenta ozônio. Então, o próprio colega, ele tende a levar para um outro caminho, já que ele não vê mais possibilidades. Então, a pessoa chega aqui pra gente, isso vem mudando, né? Do que eu via há 12 anos atrás e do que eu vejo agora, graças a Deus, a gente está passando por essa transformação. Mas ainda é assim, 80%. Um dia já foi 90%, já foi mais. E aí a pessoa chega aqui, né? E quando a gente entra a primeira vez, eu falo assim, olha, isso até virou cláusula de contrato aqui na Qualivetes, viu, gente? E fica a dica aí pros colegas que a gente tem que pôr limite trazendo os nossos valores. E aí eu começo a falar pra pessoa, a Ana tá falando bem isso, nós somos a última opção em alguns casos, o que é muito triste, bem longe do cenário ideal, né? Porque se a gente começa prevenindo algo, é muito melhor do que remediar. Só que o que eu vejo é que essa pessoa, ela me fala assim, não, porque eu não vou eutanasiar, Deus me livre eutanasiar o Totó, a Belinha, a Xuxa, nossa, não. Então, eu quero fazer tudo por ele. O tudo termina quando a vida dessa pessoa é impactada na sua rotina. Eu tive uma reunião aqui com a minha equipe faz uns 2 dias, mais ou menos, e eu falei isso, bom dia, Adri. Eu falei exatamente isso, que a vida do animal, ela começa a ser questionada quando a rotina daquela pessoa, tutora, é impactada, nitidamente. Aqui em São Paulo, ainda mais. Nós temos uma colaboradora que chegou do Paraná agora e ela falou que a grande questão dela era o financeiro lá no Paraná, né? As pessoas colocarem como principal objeção o financeiro. Eu não tenho dinheiro. Aqui em São Paulo não é isso, não é o dinheiro. Embora no subconsciente das pessoas esteja que é isso, elas falam muitas vezes isso como principal objeção. Mas não é isso, é a rotina. A nossa rotina aqui do paulistano, né, a Qualivetes está em São Paulo, é muito louca. Então, tudo que você começa a trazer muito para a rotina, se você faz, aqui a gente trabalha com medicina quântica, por exemplo. E o quântico, ele funciona assim, né? Quanto mais vezes você der para o animal, para o indivíduo, porque nós também fazemos uso dos florais quânticos. Então, quanto mais vezes aquilo entra em contato com o organismo, mais vezes você trouxe informação para o teu organismo de qual é o funcionamento desejado. Então, você consegue ter um benefício muito maior. Se você começa a dificultar a vida do tutor, quantas vezes eu dou? Você pode dar 24 vezes, dá de hora em hora. Você pode dar 48 vezes, dá de meia em meia hora. E a adesão ao tratamento acaba caindo. A pessoa acaba não fazendo, porque ela desiste. Porque você impactou a rotina dela. E aí, o animal é afetado também. Então, isso é uma grande questão. E quando a gente começou a conversar com tutores sobre isso, eles traziam muito essa afirmação na primeira sessão, eu não vou de jeito nenhum eutanasiar o meu bichinho, jamais, em tempo algum, nossa, doutora, não me fala uma coisa dessas. Tá bom. E com o passar do tempo, gente, por mais que esse animal esteja recebendo terapia complementar e medicina integrativa com terapeutas, a grande questão é que ele continua envelhecendo e, consequentemente, algumas questões acabam progredindo. Então, chegam pra gente também, igual a Ana falou, né? Nós somos a última opção. Então, raramente chegam animais novos aqui, de 1, 2 anos para serem tratados. Chegam muitos animais de 14, de 15, de 18. Agora tem um que tá esperando para fazer 20. Eu até esqueci quando que ele faz 20. Mas, enfim, esse é o público, né? Esses são os pacientes da Qualivetes. E ele vai continuar envelhecendo de uma forma mais saudável, com mais qualidade, que é o que a gente busca, é óbvio. Mas ele continua envelhecendo. E aí a gente entende que a rotina é impactada tanto pelo número de medicações, ou de suplementos, ou de possibilidades que a gente traga.
Então, dá quântico, dá 3 vezes ao dia. Dá fito, dá 2 vezes ao dia. Dá mais ômega, dá mais 1 vez ao dia. Dá alimentação, são mais 2 vezes ao dia. Então, tem pessoas aqui que falam, eu não tenho mais onde enfiar atividades de administração de coisas para o meu animal. Porque você fala, espera meia hora para dar outro, espera 1 hora para dar outro, espera... E tudo isso vai gerando um grande problema. E aí, a gente vê que a pessoa vem com a primeira afirmação que é assim, eu tô percebendo que ele tá sofrendo, viver assim ninguém merece. Só que o viver assim é exatamente igual ou melhor do que ele vivia na primeira vez que nós chegamos à casa dessa pessoa. Então isso é uma grande questão, porque a gente fala, a pessoa chamou a gente, o bicho às vezes já até melhorou, e ela começa a trazer um conceito de sofrimento, porque o ser humano é assim, a gente se vende alguma coisa o tempo todo, por isso que eu brigo tanto aqui que somos vendedores o tempo inteiro. A gente vende alguma coisa o tempo todo, até para nós mesmos. Então a gente tá lá no shopping, por exemplo, a gente vê uma blusa bonita, você sabe que você não precisa daquilo. E aí você fala, mas eu posso usar com tudo. Mas eu acho que eu preciso. Você começa uma venda para você mesmo, até que você compra a ideia e você fala, é verdade. Um doce, eu não devia comer, eu já tô gorda. Mas, só um docinho, trabalho tanto, eu vou comer sim. Você se vendeu a ideia. E a pessoa começa a se vender a ideia de que o animal está sofrendo. Porque ela está sofrendo, né? Porque a rotina dela está impactada, porque ela está cansada. Muitas pessoas deixam de dormir por meses, porque o animal vocaliza, o tal do Alzheimer canino. O animal vocaliza, o animal troca a noite pelo dia, ele levanta e roda, roda, roda. Ele faz xixi e cocô onde ele bem entende, então ele muda a rotina da casa, porque você vai ter que ficar limpando aquilo o tempo inteiro. Então, gente, essa é a rotina de quem tem bichinhos idosos ou doentes, às vezes é um tumor, às vezes o animalzinho não anda e você tem que ficar trocando ele de decúbito para não dar escara. Você tem exercícios para casa, então tem a lição de casa. Vai a físio, vai a acupunturista, mas elas deixam lição de casa para você pegar aqueles exercícios para você otimizar o tratamento. Às vezes você tem que trocar a alimentação e tem pessoas que preferem dar uma economizada e fazer em casa. E fazendo em casa é mais trabalho, é mais tempo dedicado. E aí a pessoa começa a questionar a vida do animal. O problema é que nós estamos num país onde tudo bem se você decidir que o outro está sofrendo e que você vai finalizar ali a vida dele. Então, os profissionais que, na minha opinião, seriam os seres que precisariam dar um break nessa situação e colocar as pessoas no lugar delas, elas não fazem. Porque o que elas querem? Elas querem que aquela pessoa que eutanasiou o animal hoje compre outro animal amanhã e vire paciente dela, que continue sendo cliente. Então, contrariar jamais. A história do cliente sempre tem razão. E aí esse profissional médico veterinário aceita fazer eutanásia. Faz eutanásia, tira a vida do animal. E olha, gente, talvez quem esteja ouvindo que não tenha esse tipo de informação, fale, mas a Juliana tá louca, ou eu tô pensando numa situação onde de fato o animal tinha indicação para eutanásia, que é sempre bastante questionável, mas estão pensando em casos hards. E para vocês terem noção, nós que somos veterinários, todos, eu tenho certeza, assim como eu conheço diversas pessoas que têm colegas, ou vocês mesmos, veterinários, que têm animais que foram levados para vocês para eutanasiar. Vocês fazem assinar o terminho lá que vai eutanasiar, manda o tutor embora e fala que vai eutanasiar mais tarde. Esse animal tá aí na vida de tanta gente. Então, eu poderia citar alguns aqui, mas não vou citar, até porque isso não é certo, né? Você falar que vai fazer um procedimento e não fazer. Mas o certo é você orientar aquele tutor que ele tá errado, que aquele animal não tem indicação de eutanásia. Então,
A Ju Mazzoli tá compartilhando aqui com a gente que ela passou por isso com o cachorrinho dela de 17 anos com disfunção cognitiva, que ela dormiu em um colchonete do lado dele durante 4 meses. É uma situação bem delicada para nós veterinários, imagina para os tutores. E a Adriana falando que nunca ouviu falar disso. Olha, Adri, talvez eu nunca tenha exposto dessa forma. O compartilhamento da Ju é super interessante, porque eu também passei por isso com um de 14. O Bob, meu cachorrinho, faleceu há 12 anos já. Eu não era compulturista ainda, estava entrando nessa área. Mas eu lembro de dormir com os joelhos assim, com a cabeça baixa, na frente da casinha dele, porque ele chorava para tomar água, você tinha que pegar ele era cego já, colocar na frente da água, e encostava o focinho, ele tomava água, aí você pegava, colocava no jornal, dava uma massageadinha na bexiga, ele fazia xixi, aí ele dava uma voltinha, fazia o cocô, aí eu pegava ele, voltava pra caminha, aí ele dormia, dali eu sabia que eu tinha mais 2 horas, e tudo isso eu estava na faculdade, fazendo TCC, era extremamente cansativo, e eu só me dei conta do quanto eu estava cansada quando ele faleceu. Então, ok, gente, é uma parte da vida do ser que vocês decidiram ter. A diferença com os humanos é que quando é pai, é mãe, é tio, é tia, é vô, é vó, existe um hospital normalmente, né? E aí você conta com a ajuda de médicos e enfermeiros, em algum momento você vai para casa descansar, ou por mais que você não vá, aquela responsabilidade de cuidado e administração de medicamentos não tá toda com você. Mas a gente não ouve falar que aqui no Brasil, pelo menos, não é permitida eutanásia de pessoas e não é feito, né, gente? Aqui a gente não tem nem eutanásia assistida. Quando a pessoa deseja isso, ela tem que ir para um outro país. Aqui nós não temos. Então, culturalmente, ninguém fala de eutanasiar a mãe, o pai, o filho, a avó, o avô, não. Aqui não. Aqui se fala em deixar em asilos, em deixar em instituições, de deixar em hospitais. Só que aqui para nós, os animais, não são assim. Porque a pessoa ela já tá tentando conter a grana, porque tá ficando caro. Ela fica com aquele animal em casa, a rotina dela continua igual. E aí tudo começa a ficar pesado. E é quando essa pessoa fala, ele tá sofrendo, e aí vem todas as outras consequências. A Adri tá falando, eu nunca ouvi que pessoas deixam o bicho para ser eutanasiado, mas sobrevivem. Adri, porque não deveriam, né? Só que o que acontece com muitos colegas? Eles não têm coragem. Eles olham para aquele animal, e esse animal não deveria ser eutanasiado, e aí eles dão o termo para o tutor assinar, o tutor assina e eles falam, eu vou fazer tudo mais tarde, porque eu já coloco no freezer, ou porque eu já chamo a prefeitura, eu vou fazer mais tarde por causa disso e daquilo, e esses animais estão aí na casa de muitos colegas veterinários, e a maioria desses não são doados, ou às vezes até são, mas tem muito animal aí que foi morto que tá vivo, entendeu? Por quê? Porque isso demonstra o quanto tá errado. Eu tinha um paciente, gente, de um tutor, um tutor oriental, e ele era um coreano, e era nitidamente visível o quanto a cultura dele é diferente da nossa. Então, toda essa parte de pet, do mimimi, de pet, do apego, ali não existia. Eu conheci ele, não tive a oportunidade de conhecer outros tutores da mesma cultura, mas sim, eles vinham de outra cultura, nitidamente. E eles tinham um dálmata, por sinal, esse tutor é aqui da minha rua. Então eles tinham um dálmata e ele me chamou, o dálmata tinha 8 anos. O dálmata, gente, ele era ótimo, ele andava, ele comia. Só que dálmata é característica da raça, eles não são a raça mais inteligente. Então, assim, às vezes você tem dúvida, ele é surdo ou ele não entende o que eu falo? E o dálmata tem ali até uma predisposição genética à surdez, então às vezes sim, eles não estão ouvindo. Então tem toda essa questão. E o dálmata, ele tinha uma questão de coluna, ele andava mal, a deambulação dele era meio complicada, ele andava trançando as perninhas assim, e ele me chamou.
Eu comecei a fazer acupuntura nele e ele teve uma resposta muito boa. Depois de 4, 5 sessões, ele estava andando, descia na coleira para a sessão era no térreo lá, na parte de lazer do prédio, e nós fazíamos lá. E ele demonstrando assim, não sei se tá melhorando. E eu filmava o animal, mandava pro veterinário e tal. E falava, olha, pra mim, sim, ele tá muito melhor, né? Pedi pra ele fazer alteração de manejo dentro da casa, aumenta a tigelinha, põe passadeira. Eu nunca soube se isso foi feito ou não, porque eu nunca subi na casa dele, era sempre sessões no térreo. E um dia esse rapaz sumiu. A gente tinha sessão, por exemplo, toda quinta-feira, eu não me lembro direito. E aí ele sumiu, ele não me atendeu. Eu fui na portaria dele no dia e tal. E o cara falou, olha, eu tô tocando no apartamento, não tem ninguém. Eu voltei. E passado uns 2, 3 dias, ele falou assim, esqueci de te avisar. Ele morreu, viu? Eu falei, ele morreu? Como assim ele morreu? Ele não tinha do que morrer. E ele falou, complicado, né? Porque esse cachorro é da minha irmã foi morar no exterior. E ele tava sofrendo. Sofrendo do quê? Então, assim, e aí, qual é o pior pra mim? O pior cenário? O veterinário que aceitou fazer, né? Então, esse é um veterinário com quem eu não tenho mais parceria, com quem eu discuti na época, é também muito próximo aqui de casa, e eu achei um absurdo. E aí, quando eu fui conversar com esse colega, o que ele me disse foi, Juliana, mas o tutor pediu. Então, o tutor pediu e a razão é dele, mas quem estudou no mínimo 5 anos para determinar se aquele animal tinha ou não condição de viver foi você, né, colega? Então, a gente tem também uma responsabilidade em relação a isso. Então, o que eu percebo, né? Qual é as questões que a gente se depara hoje? Na minha época de universidade e tudo mais, a eutanásia existia. Ela não era tão banalizada, não era tudo termina em eutanásia, mas existia, era feita. Então, a Ana falando tinha que ser, né? Nos envergonha esse povo. A gente tem uma vergonha alheia do comportamento de alguns colegas mesmo. Mas fica aqui também uma questão em relação aos nossos conselhos, a quem nos representa. Porque isso, para mim, é digno de denúncia e de perda da carteira, né? E a gente vê que não acontece nada. Todo mundo está eutanasiando todo mundo em todos os lugares como se fosse normal. E aí a gente tem o outro lado, porque o veterinário considera que isso é normal, e a gente está aí no 3º ano, né, consecutivo, eu não vi o ano passado, mas nós tivemos aí pelo menos 3 anos consecutivos, onde veterinários representam a profissão que mais se mata, que mais tiram a própria vida. E aí a gente se pergunta o porquê, e com essas histórias, para mim, tá muito respondido por quê. Porque eles têm diversas questões e conflitos emocionais não resolvidos, né? Alguém que mata alguém sem precisar o dia inteiro, age normalmente, mais tarde vai jantar com o namorado, né? Ou encontra a esposa para uma pizza, ou encontra os filhos para ver filme, não pode ser uma pessoa normal. Algum pino fica fora, não tem como, né? O Tico e o Teco começam a não conversar. E aí sim, essa pessoa começa a sofrer de uma crise depressiva até que ele se mata. E aí, não, é porque é a síndrome do burnout. Ok, pode ser também, né? Mas uma gota aí do copo é essa permissão que nós temos dos órgãos superiores da gente brincar de ser Deus sem nenhum tipo de fiscalização. Então, né? Às vezes o veterinário não está preparado nem para ser ele mesmo. E que dirá de ser Deus. Então, eu recebo aqui uns diagnósticos também, né? Eu particularmente odeio isso, e aí divido aqui com vocês que são tutores e colegas também, para que a gente traga reflexão para a nossa profissão. Olha, doutora, eu tô te procurando para fazer acupuntura para dar uma qualidade de vida melhor, porque o doutor disse que ele só tem 2 meses de vida. É porque no próximo ano ele vai falecer. Eu falo, nossa, que fantástico, né? Será que ele sabe quando eu vou falecer também? Porque assim, como que ele sabe?
Ok, você consegue observar, e aí ninguém é besta, né? De ver o que tem numa situação ali que tá grave. Óbvio que aquilo tende a evoluir se você não fizer nada. Mas você colocar isso na cabeça de um tutor, olha o peso que você tá levando para aquela pessoa. E digo mesmo dos doutores, nossos colegas médicos humanos. Ah, olha, o teu avô aí vai ter 2 meses de vida, o teu pai, a tua mãe. Baseado no quê? Então, baseado na vivência e na expectativa de vida de algumas doenças. Ok, guarda para você. Exceção tem em todos os lugares. E quando você tira a esperança daquelas pessoas, você prejudicou muito o tratamento. Muito, muito, muito. Né? Eu passei por uma situação na minha família, há 11 anos atrás, foi o falecimento da minha avó. E a minha avó, ela não pronunciava a palavra câncer de tanto horror que ela tinha. Ela falava, ai, aquela coisa ruim. E ela teve câncer, eu não me lembro, enfim, uns 10 anos antes do que de fato levou ao falecimento. E ela nunca soube. E foi um câncer intestinal, ela nunca soube e a vida seguiu. E ok, ela sabia que tinha tido algo no intestino, que tinha operado, que tinha tirado, viveu normalmente. Quando esse câncer voltou, foi um novo, enfim, foi ali no peritônio, e aí é punk, né? Porque pega tudo muito rápido. Só que ela tava no hospital seguindo o tratamento, e como ela detestava, tava na época do câncer da Hebe, tava muito em alta o assunto câncer. E nós estávamos no hospital do câncer, mas ela ainda tinha o benefício da dúvida, sabe? Ela não sabia se era ou não. E a minha mãe e meu tio pediram para a equipe médica não contar. E que o tratamento seria feito ali como algo que precisava de tratamento, mas que não trouxesse a palavra para ela. E um dia eu não lembro onde nós fomos, foi aquela história de vamos ali pegar pão de queijo e café, aquela história de quem mora em hospital junto com um ente que tá ali. Quando a gente voltou, tinha uma junta médica no hospital dela, no quarto dela, umas 10 pessoas. E a gente falou, o que tá acontecendo? Nós estamos contando para a paciente o diagnóstico dela, porque nós não escondemos nada aqui. Tá, mas vocês falaram com quem? Nós temos esse tipo de conduta. E aí ela ficou sabendo, a gente entrou meio desesperada, ela já tava chorando, falando que não queria usar a peruca igual a Hebe, uma situação muito ruim. E dali foi ladeira abaixo, dali foi empurrar pro abismo, porque para ela era algo que era um conceito que não terminaria bem, era o que ela tinha dentro dela, né? Neoplasias, câncer não terminam bem, e dali foi realmente ladeira abaixo. Ela não teve mais resposta nenhuma ao tratamento, foi muito ruim tudo. Dali ela desistiu. Todas as vezes que nós estivemos em casa, que ela foi acompanhada por terapeuta complementar, ela já sabotava os tratamentos, não fazia, não comia, não queria, não aceitava, enfim, chegou o fim. Então, são coisas muito ruins que nós, médicos, temos o aval de fazer, na minha opinião, claro, né? Aí a Ju colocou aqui, né? Quando você tenta de tudo para a melhora do paciente, depois no desespero pelos tutores ouvimos que não fizemos o suficiente, ou, por exemplo, que foi a acupuntura, no nosso caso, que levou ele. Não entendi, Ju, que levou ele à morte, no caso, os tutores culpam da acupuntura? Eu nunca passei por isso, mas divide aqui com a gente. Aqui, o que nós já fizemos em algumas vezes tem uma história, né? Ontem, por exemplo, eu estava conversando com a Ju sobre isso, uma reunião que a gente teve, se é possível fazer eutanásia por meio de técnicas complementares como acupuntura e reiki. Então, todo mundo que tem esses cursos, né, tem esse módulo, esse item dentro do curso, que é possível fazer eutanásia? E aí a resposta pode ser sim e pode ser não. Eu digo que não, mas eu falo que eu já fiz.
contraditório, né? Por quê, gente? Porque funciona assim. Quando a gente... Eu tô sem a minha parafernália aqui do Yin e do Yang, dos 5 elementos que eu sempre mostro pra vocês. Mas funciona assim. Lembra daquele símbolo tal, o círculo que eu sempre mostro, né? Que tem o Yin e tem o Yang. Ali a gente tem o Yang, que vai demonstrar o movimento, que a gente faz analogia com vida, movimento, enfim. E o Yin, a gente faz o movimento com repouso, com falta, faz analogia com falta do movimento, com repouso. Então, quando a gente pensa num animal que já não está bem, que está prostrado, que não está andando, por exemplo, enfim, você tem uma situação do organismo mais ignificada, o verbo que a acupunturista usa e não existe. Então, tá tudo mais yin. Você tende a trabalhar no yang. Só que o material da agulha que a gente usa, o aço inoxidável, ele é yin, ele ignifica. E é por isso que quem é tutor aí, né, ou quem é colega, não conhece a técnica e acha que vai ser bom quanto mais agulha põe, não é assim, há controvérsias, depende do que você está tratando. E se você está colocando yin no yin, você tende a piorar. É por isso que em animais muito velhinhos, você não pode encher de agulha, porque ele não tem energia para responder àquela quantidade de agulhas que você colocou. Então, você coloca ali uma quantidade grande de agulhas, quando você quer que o animal, já deu aqui, de fato ele tá sofrendo, e aí você fala, olha, eu vou fazer a acupuntura, e ele pode fazer a passagem logo em seguida, ou no dia seguinte e tudo mais. Então, a gente coloca ali uma quantidade grande de agulhas, porque a gente vai trazer mais yin para aquele organismo, que já está mais ignificado. Porém, a gente utiliza de pontos comuns da acupuntura, que vão normalmente trabalhar o rim, que é onde a gente acredita pela medicina chinesa, que está guardada a nossa energia vital, que eu conto para vocês, que é a Jing, que se escreve J-I-N-G. Tá dentro do rim, que é ali no rim que ele vai armazenar essa energia e fazer a distribuição para partes do sistema de acordo com a necessidade. Só que eu sempre falo para vocês, o Jing é uma poupança onde você não coloca mais dinheiro. É uma poupança que você já veio ali do seu nascimento com essa poupança determinada. Você não consegue colocar mais ali para viver mais, mas você consegue poupar e usar menos para que se viva mais. Então, a gente entende que no momento que você coloca uma grande quantidade de agulhas e você traz mais yin para aquele organismo que já está ignificado, você tende a colaborar para que esse organismo se desprenda e haja aí a morte do animal, que seria a eutanásia por acupuntura. Por outro lado, o que a gente fala sempre é que como os pontos ativados foram pontos que são benéficos para o organismo, se o animal tiver a energia para responder, pode ser que esse animal melhore e esse animal tenha uma resposta. Por quê? Porque aquele yin e yang não é uma foto, ele gira constantemente. E o yin vira yang e o yang vira yin. O yin vira yang e o yang vira yin. Eu sempre trago o exemplo aqui da gripe. Quando a gente tá percebendo que vai gripar, a gente tem sintomas de frio. Calafrio, coloca a blusa, a secreção do nariz é aquela transparentezinha. A gente tem sintomas de frio. Passou um período ali, esse frio vira calor, o yin virou yang. E aí a secreção já é aquele amarelo esverdeado, você tá com febre, você tá com rubor facial, né? As bochechinhas coradas de febre. E aí você percebe que o yin sempre vira yang. Isso é assim na vida, tá, gente? Então, pode ser que esse animal tenha essa ignificação excessiva, mas que o organismo dele consiga responder trazendo o yang, e aí ele não vai falecer, ele vai melhorar. Pro reiki, a pegada já é um pouco outra. No reiki, nós somos, mais uma vez, fala que reiki não tem nada a ver com religião. No reiki, nós reikianos somos um canal de passagem. Então, a gente pega energia universal que está aqui, tá, gente?
porque isso é provado cientificamente. Então, a gente consegue, por meio da facilitação de símbolos, canalizar essa energia vital e passar por meio das mãos para o ser que está ali em tratamento. E para tudo na vida, a gente precisa de energia, até para morrer. Então, às vezes, aquele ser, aquele indivíduo, ele tá ali porque ele não tem energia nem para morrer. Porque o falecimento é uma parte da vida. Então, eu não lido nada bem com isso, tá, gente? Tô trazendo conceito literário puro e simples aqui para vocês, porque todo mundo sabe que a hora que fala faleceu, a Juliana trava, e enfim, para mim é um puta de um problema que eu preciso tratar. Mas, literariamente, né, e conceitualmente, a morte faz parte da vida, então é um ciclo que precisa fazer. Então, para isso também precisa de uma energia ali. E no momento em que o reikiano cede essa energia, que o reikiano transpassa essa energia para o indivíduo que está precisando, pode ser que o organismo dele use aquela energia para passar de ciclo e aí falecer. Tá? Então, é dessa forma que a gente fala, dá para fazer eutanásia com reiki e com acupuntura. Mas não é certo, pode ser que melhore. Então, o que a gente faz é tentar equilibrar energeticamente e trazer mais uma possibilidade para o organismo, sendo que a gente tem que deixar livre a possibilidade de falecer, porque faz parte do ciclo. Beleza, acho que deu para entender, mas perguntem. A Ju colocou aqui a explicação, né, do que ela tinha colocado pra gente. Então, ela quis dizer que tiveram tutores que falaram que depois da acupuntura ele piorou. Ou perguntaram se a acupuntura pode levar o paciente a piorar. E aí, gente, eu entendo, ontem também fizemos essa reunião. Eu entendo que a acupuntura é assim, ó, dá pra ir pra Bahia de carro, dá pra ir pra Bahia a pé, né, ou vamos colocar aí os barcos em questão, dá para ir para Bahia por terra e dá para ir para Bahia de avião. O que eu falei? De carro, avião e a pé, tá? O que eu quis dizer com isso? Dá para você fazer uma coisa que vai demorar muito e não vai ser simples. Então, na acupuntura, a gente vai ter casos que colegas utilizam protocolo que não estão errados, porque é o protocolo que ele escolheu, mas que ele decidiu ir para a Bahia a pé, para que vocês me entendam. Vão ter protocolos que o colega decidiu ir para a Bahia de carro, vai demorar, mas vai dar certo. E tem protocolos, quando você tem um conhecimento um pouco maior da técnica, que te levam à Bahia de avião, tá? Por quê? Porque você consegue otimizar a escolha dos acupontos para que o resultado da acupuntura seja mais rápido. A gente aqui na Qualivets vem fazendo um trabalho há algum tempinho. A gente passa tão rápido a minha conversa aqui. A gente vem fazendo um trabalho seguinte. Cada veterinária que entra aqui, especialista para trabalhar, elas têm um jeito delas, que é o protocolo de trabalho. E na medicina, a gente tem um posicionamento dizendo que não tá errado, é claro, né? As histórias que a gente ouve, leite na veia, entrou com dor na perna direita, saiu com a esquerda amputada. Sim, existem erros na medicina, tanto veterinária quanto na medicina humana. Mas em protocolos, se ele segue um conceito básico ali do que se está tendo, a gente não tem erros, a gente tem protocolos diferenciados. Então, quando as meninas entram aqui para trabalhar na Qualivets, cada uma vem com seu protocolo. Uma trata cervicalgia com laser, dor no pescoço. Outra trata com agulha, com acupuntura. Outra trata com massagem. Outra trata com pontinho que tem na mão, que ajuda na dor da cervical. Outra trata com esse pontinho na mão, mais pontinho no pé, que tira dor. Nenhum tá errado. Só que aí vem a parte de você saber orientar. Então, como eu já faço isso há 12 anos, gente, tudo que eu sei é que eu não sei nada. Eu acho que todo mundo que trabalha com medicina chinesa, o primeiro passo é saber que não sabe nada. Você não é chinês, o seu paciente não é chinês, a tutora não é chinesa e você não está na China.
Então, o que a gente faz ali é um trabalho um pouco bíblico. Você pega uma coisa que foi determinada há milênios e que está traduzida nos livros e nos cursos que a gente faz, e da melhor forma você tenta adaptar ao teu paciente. É isso que a gente faz com medicina tradicional chinesa. Nós não fazemos medicina tradicional chinesa, e me desculpem aí os colegas que acham que fazem. O que nós fazemos é uma adaptação e uma ocidentalização de algo que foi determinado lá pelo Oriente, tá? Não dá para vocês me dizerem que a gente faz medicina tradicional chinesa num animal que está tomando corticoide junto com o nosso trabalho, num animal que está comendo ração junto com o nosso trabalho. Não faz sentido, a gente não consegue fazer o trabalho completo, a gente consegue fazer adaptações. E ok, isso a gente chama de medicina tradicional chinesa e trabalhamos com isso. Quando as meninas chegam aqui, a gente começou a discutir protocolos e entender o que está sendo feito em cada animal que elas atendem, ou seja, eu fico aqui o dia inteiro pegando o prontuário delas e entendendo se elas estão indo para a Bahia a pé, de carro ou de avião. E se tem um jeito da gente ir de jatinho. Ou seja, eu estou pedindo para o organismo de formas mais rápidas para que ele me dê respostas mais rápidas. E isso que vai trazer a experiência. Se eu estou vendo que ela está indo a pé, eu vou chamar para conversar e eu vou falar assim, olha, isso aqui vai te levar ao que você está esperando daqui muito tempo. E provavelmente esse animal já fez 1, 2, 3 sessões e a gente não vê resultado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que encurtar o caminho e oferecer oportunidades ali, possibilidades melhores no tratamento. É isso que separa aí os profissionais, né? Então, você ter já conhecimento e possibilidades para chegar onde você quer de uma forma mais rápida, tá? É isso. Então, a acupuntura não vai, respondendo aí a Ju, né, que não foi uma pergunta, foi uma constatação. Mas o que a gente percebe? A acupuntura não vai piorar. Então, a gente normalmente não vai ver piora do quadro. Não, agora, coisas que acontecem. A gente abrir um campo que estava tapado e conseguir enxergar. Então, você mexe ali no animal, traz energia e tal, e aparece alguma doença que estava ali, quieta. Então, a gente consegue enxergar desequilíbrios que estavam em camadas diferentes do organismo. Isso sim, acontece. Mas piora, não, tá? Piora de verdade, compartilhem aí, eu nunca vi piora com acupuntura, não. Aí a Ana fala aqui pra gente, na minha opinião, a gente alivia a passagem, porque de um jeito ou de outro ele vai fazer essa passagem, que é a história do ciclo da vida, que eu sou péssima nessa aceitação. Então, a morte faz parte da vida e você tem que aliviar a passagem para que não seja sofrida, né? Acho que ninguém precisa sofrer. E aí, eu acho que todo acupunturista não é feliz, a palavra não é, definitivamente não é feliz. Mas é aliviado quando um tutor liga pra gente e fala assim, eu acordei e o meu animal estava morto. E aí ele já estava numa situação difícil. Por quê? Porque ele morreu dormindo. A gente não teve uma situação traumática, nem para tutor e nem para paciente. E aí eu acho que a gente cumpriu bem o nosso trabalho. E eu diria, é difícil trabalhar isso, mas eu diria que foi tão cumprido o nosso trabalho, foi tão bem cumprido o nosso trabalho quando o tutor fala que acordou e o animal estava morto, quanto quando o tutor fala, eu acordei, ele estava correndo, ele estava comendo, porque a gente atingiu o equilíbrio e a gente conseguiu oferecer qualidade de vida para aquele ser. Na minha opinião, tá? Me julguem, estamos aqui para falar mesmo. O Robson, bom dia, Robson. Ele fala que as aplicações é que vão ser prescritas de acordo com o que acredita dar melhores resultados. Sim, realmente na medicina complementar a gente faz isso, a gente norteia. Outra coisa que eu mudei aqui na Qualivetes. Quando era eu, só os meus olhos, eu não tinha ninguém, só acreditava em mim. Então, definitivamente eu não acho que é o melhor formato. E aí eu acho que é muito legal ter equipe. Porque você não tem a verdade absoluta. E o profissional sozinho, o colega que está sozinho,
ele não consegue discutir muito com outros colegas. E muitas vezes ele opta por não se expor, por achar que é feio ele não saber o que ele deveria saber. E aí você diminui ainda mais as possibilidades para o teu animal. Porque você tem ali a verdade absoluta. Você conversa com um, conversa com outro, às vezes por falta de tempo você não conversa com ninguém, a vida segue, você continua indo para a Bahia a pé, ninguém te conta que você está indo a pé. E isso para mim é um dos maiores erros que a gente vê no profissional que trabalha sozinho. Quando a gente tem a equipe, a gente tem vários olhares, né? Aqui, por exemplo, a gente tem 12 olhares. A gente tem a equipe de rua, técnica de fato, a gente tem o olhar de tutor, que é o pessoal, por exemplo, do marketing, do administrativo. A gente tem as estagiárias, que vêm com um olhar questionador, e isso é muito legal para a gente também. E essa discussão, ela se estende, se amplia e fica muito melhor também, na minha opinião. Então, o que eu fiz? Quando eu parei de atender, e eu sou muito dominadora, né? Quem me conhece sabe, mas para quem não conhece, a gente guarda segredo. Então, para mim, um dos maiores desafios da minha carreira foi eu tirar o meu time de campo no bom sentido. Foi eu falar, eu não atendo mais os meus pacientes. Então, foi difícil porque eu era cobrada pelos tutores também disso. Como assim? Você não pode só atender o meu? Só que eram 200 pessoas falando para atender só o delas. E não era justo eu atender o Zezinho e não atender o Luizinho. E aí eu tomei essa decisão. Então, para mim, a pandemia, apesar de todo o caos que causou, foi algo que trouxe coisas muito positivas, porque pelo medo que eu tinha de trazer o vírus para minha casa por eu morar com os meus pais, eu falei, para mim deu aqui, eu não vou mais pra rua atender. Então, o Chico tá falando, só o Bento vai, Chico, eu não te vi, bom dia. O Chico foi um deles que falou, só o Bento. Então, para mim foi muito difícil eu perder esse controle de rédea dos atendimentos e passar para as meninas. Então, uma das coisas que eu tive que tomar muito cuidado era de não ser minha própria concorrente, porque eu criar concorrência com a minha equipe. Não, mas eu quero passar com você. E aí desdenhar da minha equipe que estava sendo tão preparada quanto. E para eu fazer com que elas tenham toda a vivência e experiência que eu tinha e ter acesso ao conteúdo que eu tinha tido nesses 12 anos. Muitas vezes uma pessoa recém-formada. Eu tinha que estar aqui massacrando elas. Eu demorei para entender isso. E uma das coisas que eu consegui fazer foi o seguinte. O tutor liga pra gente, marca uma avaliação. E essa avaliação ela é dividida em 3 partes. Então, na primeira, ele quer acupuntura, por exemplo. Na primeira, a gente pede para que a acupunturista vai a acupunturista, faz a avaliação e primeira sessão, emite um laudo. Esse laudo vem para discussão em equipe. E a gente discute aqui toda segunda e quarta tem discussão de equipe. Na segunda vez, por exemplo, é um animal com questões de coluna, né, que é tão comum. A gente fala, se foi a acupunturista, a segunda que vai é a fisioterapeuta. E a gente não cobra isso do cliente. É um jeito dos meus olhos estarem presentes lá 2 vezes por meio de outras profissionais. Entendem? Então, eu vou ter outro olhar, outra técnica, outra avaliação, outra sessão e outro laudo. E vem para a discussão em equipe. Por quê? Porque se, por exemplo, a primeira profissional não concordar com a segunda ou vice-versa, tem alguma coisa ali. Outra sacada que a gente teve, sempre ou na primeira ou na segunda avaliação, tudo isso é muito recente. São sacadas que a gente traz e vê o quanto o trabalho melhora. Sempre na primeira ou na segunda avaliação, a profissional é acompanhada por uma das gestoras. Seja eu, seja a Mari, do gerente de marketing, ou seja a Gabi, supervisora de atendimentos. A gente vai junto. E aí traz um outro olhar ainda. Juntando todos esses laudos, a gente faz uma discussãozinha com as meninas que atenderam e aí a gente marca uma reunião com o tutor. Eu e o tutor. Então, a gente tem aqui 1 hora e meia, às vezes até mais, conversando para alinhar e nortear o tratamento que vai ser oferecido para aquele animalzinho. Então, eu converso, eu pego todos os laudos, a gente lê, eu pego os prontuários, a gente lê, eu pego o conceito literário, eu trago em livro para ele e a gente discute aqui juntos e aí a gente norteia o tratamento que vai ser oferecido. Então, isso me permite oferecer hoje um tratamento
15 vezes, 20 vezes melhor do que quando eu era Juliana andando na rua sozinha, fazendo 16 atendimentos por dia, que chegava cansada e muitas vezes você não vai folhear livro, você vai acreditar no que você sabe. Hoje não, hoje as meninas trazem uma informação, na hora que eu pego e folheio o livro e falo, ó, não é isso, a gente não vai abordar desse jeito por causa disso, disso, disso. Então melhorou muito o que a gente oferece. Eu tenho que me despedir, eu só vou ler aí os últimos comentários. O Chico falando então que jamais viu piora com a acupuntura, né? O Chico fala que era o desejo dele em junho do ano passado, que não rolou em março, o Chico. E em 17 de março foi quando eu parei, na história de que eram só 15 dias. Foi quando eu sentei nessa cadeira e nunca mais levantei. E o Robson falando verdade, isso é bíblico. Na multidão de conselheiros há bom resultado. Olha, realmente há. Porque a discussão e a obrigação que a gente tem de discutir. Porque você é sozinho, você sabe onde está o seu gargalo, mas não faz nada com aquilo. Então você fica, o animal não tá melhorando. Eu vou estudar no sábado, eu vou estudar no domingo, eu vou estudar na quinta. Faleceu. Entendem? E aqui não tem essa, né? Porque são 12 para falar do assunto. Então, é isso. Quando a veterinária não fala, a estagiária cobra. Quando a estagiária não cobra, a supervisora cobra. Quando não cobra, eu cobro. Não tem escapatória. Então, é tudo muito discutido. Hoje, eu acho essa a melhor forma de atendimento. E o Robson fala, procedimentos são fundamentais para um funcionamento suave. Parabéns pelo modo como vocês trabalham. Muito obrigadinho. Então, achar que sempre... Achar não, né? Ter a certeza que sempre dá para diferenciar e trazer mais. Quando a gente começou essa live, o assunto era sobre eutanásia. Acho que a mensagem que eu quero trazer final é que aqui nós nos posicionamos contra, mas o que vocês precisam entender é se de fato há possibilidades. Acho que essa é a sacada. Há possibilidades, se a resposta for não em todos os âmbitos, acho que os veterinários têm esse poder de usar a eutanásia em prol do não sofrimento do outro ser. Se a resposta for há possibilidades, aí eu acho que realmente o tutor precisa correr atrás dessas possibilidades, entender essas possibilidades e ir atrás, e aí realmente... para mim não dá, e entender principalmente, né, o meu animal está sofrendo ou eu estou sofrendo devido à minha impactação de rotina. E ser sincero com vocês mesmos. Não, é que eu tô achando que ele tá sofrendo porque ele faz xixi 10 vezes por dia, eu tenho que trocar. Então, quem tá sofrendo é você, ele tá super bem fazendo xixi. Ele tá sofrendo porque ele não dorme a noite inteira, dorme o dia inteiro, late a noite inteira. Então, ele tá super bem latindo a noite inteira. Quem não tá é você que não tá dormindo. Então, são diversas situações que, na minha opinião, a gente tem que trazer a reflexão, o bom senso e se perguntar quem que tá sofrendo de fato. E aí, fazer o melhor uso da eutanásia. Para os colegas... Minha opinião em relação à nossa profissão é que vocês não tragam para nós o peso de sermos Deus, porque não somos, simples assim. E que cliente nem sempre tem razão, né? E a maioria das vezes não tem, porque falta conhecimento sobre aquela área, por isso que ele procurou você, especialista, né? Então, isso acontece em todas as áreas, assim como você, quando você voltou. Então, assim, de vocês trazerem essa definição para o cliente. Então, olha, minha opinião é essa, o que acontece é isso, a fisiologia é essa, e vamos, então, juntos tomar a melhor decisão. E aí você ficar com a consciência boa, né? Se você fez uma eutanásia, você comeu uma pizza porque você sabe que você fez o melhor, e não se matar depois de um tempo porque você mesmo não consegue metabolizar as suas atitudes, né? Então, eu acho que é a reflexão que fica, na minha opinião. Tudo que eu falo aqui é na minha opinião, tá?
É por isso que eu sou coordenadora da Qualivetes. Não quer dizer que eu estou certa, quer dizer que eu trago uma opinião e vocês podem trazer a de vocês e a gente discute aqui, tá bom? Gente, super beijo pra vocês, bom restinho de semana. Amanhã, 8 horas da noite, a gente vai receber a Roberta falando dos aspectos jurídicos na medicina veterinária. É muito legal para você, tutor, porque você tem direitos, então se liga nisso. E muito legal para você, colega, porque você pode tomar um processo e perder o pouco que você conseguiu. Então, se ninguém nos orienta a isso, trazemos uma pessoa que nos orientará. Então, amanhã, 8 horas da noite, a Roberta vai estar aqui com a gente. Bom dia, Dri, bom dia, Ana, que estão fazendo elogios, a Ju também, muita reflexão. E é isso, gente. Super beijo para vocês, até amanhã às 8, então. Tchau, tchau.